Fala pessoal, estamos aqui de novo, vamos fazer mais um vídeo. E aí, o que é que vocês acharam dos vídeos aí do canal? Já estão comentando? Comentem, coloquem a sua impressão sobre os textos que nós estamos analisando. Se inscreva se você é novato e vamos juntos meditar na palavra do Senhor. O tema que eu trago hoje é mais um tema daqueles, textos que nós interpretamos de maneira equivocada e muitas vezes tentamos aplicar no nosso dia a dia e não dá muito certo. E o texto de hoje é até um jargão que ficou aí muito conhecido por todos. Os humilhados serão exaltados. Mas será que realmente os humilhados serão exaltados? Será que realmente você entendeu esse texto de maneira correta? Que tal você vir comigo e aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus? Vamos lá? Vamos identificar primeiramente aonde se encontra esse texto. Vamos lá. Os humilhados serão exaltados. Estou aqui com minha Bíblia online e aí eu vou falando aqui e consultando ela ali, tá? Humilhados serão exaltados. Já achei. Nós temos ela em Lucas, está no Evangelho segundo Lucas e tem no Evangelho segundo Mateus, deixa eu ver, vamos ver aqui em Mateus, tá? Mateus capítulo 23, versículo 12. Mateus 23, 12. O interessante de ter em outros evangelhos é porque os evangelhos eles são conhecidos como os evangelhos sinóticos ou sinóticos, Esses evangelhos eles têm as mesmas características, são fatos que foram presenciados por pessoas diferentes e foram escritos conforme a visão de cada pessoa. Imagine se você está vendo esse vídeo e de repente uma outra pessoa ao seu lado também está vendo esse vídeo, cada um vai ter interpretações, vai conseguir capturar, coisas e ensinamentos a respeito desse vídeo e cada um vai poder escrever de uma maneira, mas se a gente juntar o contexto, a gente compreende que está se falando do mesmo assunto. Então a gente resolveu ir para o Evangelho de Mateus. Então se você está com sua Bíblia, pega lá a sua Bíblia, Mateus capítulo 23. Os humilhados serão exaltados. Mateus capítulo 23. Vou fazer uma pesquisa aqui. Você está gostando dos vídeos do canal? Se está, comente, compartilhe também. A gente precisa promover o Evangelho da maneira verdadeira, promover o Evangelho como ele deve ser pregado, para chegar ao conhecimento das pessoas e as pessoas pararem de ser manipuladas através do Evangelho e as pessoas pararem de serem oprimidas através do Evangelho. Afinal de contas, o Evangelho de Jesus, ele traz liberdade, ele traz libertação, ele traz leveza aos nossos corações, tá certo? Mateus capítulo 23, versículo 12. Aqui a gente começa o seguinte, Vamos começar lá de cima, a partir do versículo 1. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes bem longas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados de mestres. Mas vocês não devem ser chamados de mestre. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Isso aí é um outro vídeo que depois nós vamos fazer sobre esse, tá? Mateus 23, 8, mas não é esse o tema de hoje. A ninguém na terra chamem de pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados de chefes, porquanto vocês só têm um só chefe, Cristo.
O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Pois todo... E até aí, a gente vai até aí, tá? Mateus 23, 12. Então ele está falando de humilhação, né? Diante de um fato, e a gente às vezes pega esse texto e quer falar da seguinte maneira: os humilhados serão exaltados. Aquele que foi humilhado por uma pessoa será exaltado por Deus. Mas o texto não fala isso. O texto não faz essa referência de você ser humilhado por alguém ou por alguma circunstância e ser exaltado por Deus como uma forma de recompensa. Não, mas não é isso que o texto fala. O texto diz muito pelo contrário. O texto diz: se você se humilhar, e não se você ser humilhado. É se você se humilhar diante dos homens, você será exaltado diante de Deus, né? Ele estava falando justamente dos judeus e fariseus que se exaltavam diante dos homens, se achando mestres, se achando senhores, se achando melhores do que os outros. E Deus fala assim: olha, entre vocês não deve existir isso. Entre vocês é diferente, todo mundo está na mesma régua, vocês cristãos. Todo mundo vocês que me seguem estão na mesma régua. Então não existe um maior ou um menor entre vocês. Muito pelo contrário, ele diz: aqueles que se humilharem diante de Deus, que aqueles que se humilharem diante de entre os outros, que se acharem menores entre um e outros, esses sim serão exaltados por Deus. Então a gente tem que olhar para os nossos irmãos como se nossos irmãos fossem maiores do que nós, porque a partir daí nós seremos exaltados por Deus. Eu tenho muito a aprender com vocês, vocês têm muito a aprender comigo, e essa é uma relação que deve existir, onde não há um detentor da verdade. A verdade sim é Cristo Jesus, Ele que tem toda a verdade. Não é um homem que carrega a voz da verdade, mas é Deus que traz toda a verdade. Então eu só consigo me desenvolver como cristão dentro do corpo de Cristo se eu depender de você. Se eu não depender de você, me isolar, eu me achar o único conhecedor da verdade, com certeza eu estarei em ilusão e em engano, porque eu preciso e dependo me humilhar para aprender com vocês, porque o humilhado será exaltado. Aquele que se humilha diante de Deus, aquele que se humilha perante os homens, esse será exaltado, porque há a sincera humildade em seu coração. Mas não é ser humilhado por terceiros, por outras pessoas, não. É uma escolha pessoal. Você precisa escolher ser humilde para que seja exaltado por Deus. Amém? Aprendemos mais uma? O humilhado será exaltado. Deus te abençoe.